Virgem aos 21 anos, foi forçada a se casar com um major de coração frio. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os raios de sol da manhã. Carioca penetravam através das cortinas de seda do quarto de Isadora, iluminando seu rosto jovem, enquanto ela permanecia sentada à penteadeira antiga, observando seu reflexo com um misto de melancolia e resignação. Seus dedos delicados deslizavam distraidamente sobre as teclas do piano que nunca quis aprender a tocar, mas que fazia parte do protocolo rigoroso de sua educação privilegiada. Naquela manhã específica, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se carregasse o presságio de uma mudança inevitável. Isadora ajeitou o vestido de cetim azul claro que sua mãe havia escolhido especialmente para aquela ocasião. Um almoço aparentemente corriqueiro com um importante amigo da família. Isadora, seu pai está chamando. O Major Caio Duarte acabou de chegar, anunciou Teresa, a governanta, com um tom que mesclava formalidade e uma pitada de compaixão mal disfarçada. O nome provocou um arrepio involuntário em sua espinha. Major Caio Duarte. Aos seus 20 anos, Isadora já havia ouvido histórias suficientes sobre aquele homem para saber que sua presença inspirava mais temor do que respeito nos círculos militares. Um homem conhecido por sua disciplina férrea e olhar gélido, que parecia atravessar a alma de quem ousasse encará-lo. Descendo as escadas da mansão com a graciosidade que anos de aulas de etiqueta lhe conferiram, Isadora tentava controlar o tremor que ameaçava denunciar seu nervosismo. No amplo salão de estar, seu pai, Ricardo Montenegro, um empresário influente do Rio de Janeiro, conversava em tom baixo com um homem alto, de postura impecável, fardado. "Ah, querida, aproxime-se", chamou seu pai, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Major Duarte, esta é minha filha, Isadora." O major virou-se lentamente. Seus olhos de um castanho profundo, quase negro, fixaram-se em Isadora com uma intensidade desconcertante. Não havia calor naquele olhar, apenas uma análise meticulosa, como se estivesse avaliando um objeto em exposição. "Senhorita Montenegro", cumprimentou ele, com uma voz grave e controlada, fazendo uma pequena reverência que parecia mais um movimento mecânico do que um gesto de cortesia. O almoço transcorreu em uma atmosfera densa. Isadora mal tocou em sua comida enquanto observava discretamente as trocas de olhares significativos entre seu pai e o major. Havia algo sendo tramado ali, ela podia sentir. A conversa girava em torno de negócios, política e a atual situação da segurança no Rio de Janeiro, temas que normalmente não fariam parte de um almoço onde ela estaria presente. Foi apenas depois da sobremesa que a verdadeira razão daquele encontro veio à tona. Seu pai pigarreou, ajeitando-se na cadeira com aquela postura que Isadora conhecia bem. A postura que assumia quando estava prestes a dar um veredicto irrevogável. "Isadora, você já é uma mulher adulta e foi criada para compreender a importância das alianças familiares", começou ele, suas palavras caindo como pedras no silêncio do ambiente. "O Major Duarte e eu chegamos a um acordo que beneficiará ambas as famílias." O coração de Isadora acelerou. Ela conhecia bem o significado daquelas palavras. Quantas de suas amigas não haviam passado pela mesma situação? Casamentos arranjados eram comuns em seu círculo social, mas ela sempre acreditou que seu pai, que tanto a mimava, jamais a submeteria a tal destino. "O casamento será realizado em 3 semanas, continuou seu pai, como se estivesse discutindo a compra de uma nova propriedade. Todos os detalhes já foram acertados. Isadora sentiu o ar fugir de seus pulmões. 3 semanas. Nem mesmo teve a chance de protestar, de argumentar, de suplicar por mais tempo. O major permanecia impassível, como se a reação da futura esposa fosse completamente irrelevante para seus planos. "Há também a questão de minha irmã", pronunciou-se o major pela primeira vez desde o anúncio. "Como parte do acordo, precisamos garantir que sua guarda permaneça sob minha responsabilidade."
Seu pai gentilmente ofereceu seu apoio nesta questão. Então era isso, um acordo comercial, uma troca de favores. Isadora era apenas mais uma peça, naquele jogo de xadrez social, movida estrategicamente para garantir alianças e proteger interesses. Seu coração, seus sonhos, seus desejos, nada disso importava diante dos planos traçados por aqueles homens poderosos. Naquela noite, sozinha, em seu quarto, Isadora permitiu-se chorar pela primeira vez. As lágrimas silenciosas molhavam seu travesseiro, enquanto ela tentava processar a reviravolta que sua vida havia sofrido em questão de horas. Em 3 semanas, deixaria de ser Isadora Montenegro para se tornar a Senhora Duarte, esposa de um homem que ela mal conhecia e que já a assustava com sua frieza calculada. As 3 semanas que antecederam o casamento passaram como um borrão confuso na mente de Isadora. Entre provas de vestido, escolha de flores e ensaios intermináveis do cerimonial, ela se sentia cada vez mais distante de sua própria realidade, como se assistisse à preparação do casamento de outra pessoa. O Major Caio Duarte aparecia ocasionalmente para reuniões familiares formal, sempre mantendo uma distância calculada de sua noiva. Seus encontros eram supervisionados e breves, preenchidos com conversas superficiais sobre o clima ou sobre os preparativos do casamento. Em nenhum momento ele demonstrou qualquer interesse em conhecê-la verdadeiramente ou em compartilhar algo sobre si mesmo. Na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio, Isadora observou discretamente seu futuro marido interagindo com sua irmã mais nova, Clara. Foi o único momento em que percebeu uma mudança sutil em sua expressão, sempre severa. Havia ali um lampejo de proteção, talvez até de ternura, que desaparecia tão rapidamente quanto surgira. Clara, uma adolescente de 15 anos, parecia ser a única pessoa capaz de provocar alguma reação humana naquele homem aparentemente feito de gelo. "Você vai gostar da nossa casa", disse Clara, aproximando-se de Isadora durante a sobremesa. "É grande e silenciosa, mas tem um jardim maravilhoso. Eu costumava brincar lá quando era menor, antes de tudo mudar." Havia algo nas palavras não ditas de Clara que despertou a curiosidade de Isadora. Que mudanças seriam essas? O que teria acontecido para que o major assumisse a guarda da irmã? Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o major apareceu ao lado delas, sua presença imponente calando qualquer tentativa de confidência. O dia do casamento amanheceu com um céu peculiarmente cinzento para um dia de primavera no Rio de Janeiro. Isadora observava através da janela de seu quarto enquanto as costureiras faziam os últimos ajustes em seu vestido de noiva. O modelo tradicional com rendas delicadas e uma cauda impressionante havia sido escolhido por sua mãe e aprovado pelo major. Mais uma decisão sobre a qual ela não teve qualquer participação. "Você está linda, minha filha", disse sua mãe entrando no quarto com os olhos marejados. "Sei que não é o casamento dos seus sonhos, mas confie em seu pai. Ele sempre soube o que é melhor para você." Isadora quis gritar, quis dizer que não. Seu pai não sabia o que era melhor para ela. Como poderia saber se nunca perguntou o que ela queria? Mas as palavras morreram em sua garganta, sufocadas por anos de condicionamento para ser a filha perfeita, obediente e resignada. A cerimônia foi realizada na Igreja Nossa Senhora da Glória, um dos cartões postais mais prestigiados do Rio de Janeiro. A elite carioca compareceu em peso, mais interessada no espetáculo social que no sacramento que estava sendo celebrado. Isadora caminhou até o altar como um autômato, seu corpo movendo-se por puro reflexo, enquanto sua mente vagava para longe dali. O major esperava-a no altar, sua farda impecável decorada com medalhas que contavam histórias de bravura e disciplina. Seu rosto permanecia impassível, como se estivesse em mais uma missão militar a ser cumprida com precisão e eficiência. Durante a troca de votos, Isadora sentiu um tremor quase imperceptível nas mãos do major ao colocar a aliança em seu dedo. Foi tão sutil que ela questionou se não teria imaginado.
Uma tentativa desesperada de seu coração de encontrar algum sinal de humanidade naquele homem que agora era seu marido. A recepção aconteceu nos jardins do Copacabana Palace, e mesmo ali cercada pelo luxo e pela música, Isadora sentia-se completamente sozinha. Dançou a primeira valsa com o major, seus corpos mantendo uma distância protocolar, enquanto rodavam pelo salão sob os olhares atentos dos convidados. "Partiremos em 1 hora", informou ele, sua voz baixa e controlada. "Teresa já providenciou suas malas. Clara nos aguarda em casa." Casa. A palavra soou estranha aos ouvidos de Isadora. Que tipo de casa seria aquela, construída sobre alicerces de conveniência e obrigação? Como seria dividir sua vida com um homem que parecia incapaz de demonstrar qualquer emoção? A mansão dos Duarte erguia-se imponente no alto de um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Uma construção moderna, toda em vidro e concreto, que mais parecia uma fortaleza do que um lar. Quando o carro estacionou na entrada, Isadora sentiu um aperto no peito. As janelas enormes refletiam as últimas luzes do dia, criando uma atmosfera quase surreal. Clara foi a primeira a recebê-los, correndo para abraçar o irmão com uma intimidade que contrastava com toda a frieza anterior. "Finalmente vocês chegaram. Estava ficando entediada aqui sozinha", disse ela, antes de se voltar para Isadora com um sorriso hesitante. "Vem, vou te mostrar seu quarto. Quer dizer, o quarto de vocês." O major interferiu antes que Clara pudesse continuar. "Eu mesmo mostrarei as instalações à minha esposa, Clara. Por favor, peça a Maria que sirva o jantar em 1 hora." Sua voz não admitia contestação, e Clara assentiu, lançando um olhar de desculpas para Isadora antes de desaparecer em direção à cozinha. O tour pela casa foi metódico e impessoal, como se o major estivesse apresentando instalações militares. "Este é o salão principal, usado apenas para eventos formais. A biblioteca fica à direita. Sinta-se à vontade para usar os livros desde que os mantenha organizados. A sala de música está equipada com um piano, caso queira praticar." Cada cômodo era um exemplo de organização obsessiva. Não havia uma almofada fora do lugar, nenhum objeto que sugerisse que pessoas reais viviam ali. As paredes, em tons de cinza e branco, não exibiam fotografias familiares. Apenas algumas pinturas abstratas cuidadosamente selecionadas. "O escritório", disse ele, parando diante de uma porta de madeira maciça, "é de uso exclusivamente meu. Permanece trancado quando estou ausente." Seus olhos encontraram os de Isadora com uma intensidade perturbadora. "Esta é uma regra inegociável." Isadora assentiu, engolindo em seco. O mistério daquela porta trancada já começava a atiçar sua curiosidade, mas ela sabia que aquele não era o momento para questionar. O major continuou o tour, subindo a escada principal com passos precisos. "Nosso quarto fica no final do corredor", anunciou ele, abrindo a porta para um ambiente surpreendentemente amplo. A decoração seguia o mesmo padrão minimalista do resto da casa, mas havia algo diferente ali. Uma pequena poltrona próxima à janela, com um chale delicado jogado sobre o encosto. Clara escolheu alguns detalhes para tornar o ambiente mais acolhedor, explicou o major, parecendo quase embaraçado. Foi a primeira vez que Isadora notou uma brecha em sua armadura de formalidade. O banheiro da suíte era igualmente impressionante, com uma banheira antiga que destoava do estilo moderno da casa. "Era da minha mãe", comentou ele, surpreendendo Isadora com a informação voluntária. Clara insistiu em mantê-la quando renovamos a casa. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Isadora percebeu que aquela era a primeira vez que estavam verdadeiramente sozinhos, sem a presença de familiares ou empregados. O major parecia igualmente consciente desse fato, pois sua postura ficou ainda mais rígida. "Vou deixá-la à vontade para se instalar", disse ele, dirigindo-se à porta. "O jantar será servido em 40 minutos. Clara costuma se vestir formalmente para as refeições. É uma tradição da família que mantenho por ela." Assim que a porta se fechou, Isadora permitiu-se relaxar um pouco. Caminhou até a janela, observando os jardins bem cuidados que se estendiam até os muros altos da propriedade. Um movimento chamou sua atenção. Clara, sentada em um banco de pedra,
parecia absorta em um livro. A cena provocou um sorriso involuntário em Isadora. Talvez aquela adolescente fosse a chave para entender o enigma que era o Major Caio Duarte. Havia algo na forma como ele se suavizava na presença da irmã que sugeria uma profundidade de sentimentos que ele se esforçava para esconder. O som de uma campainha discreta anunciou que era hora de se preparar para o jantar. Isadora abriu uma das malas que Teresa havia arrumado, encontrando um vestido azul marinho que considerou apropriado para a ocasião. Enquanto se arrumava, sua mente trabalhava, processando cada detalhe observado. A casa, apesar de sua aparente frieza, guardava pequenos sinais de vida. O chale na poltrona, a banheira antiga, o banco no jardim onde Clara lia. Eram como frestas de luz em uma fortaleza de gelo, sugerindo que talvez, sob toda aquela rigidez e controle, existisse uma história mais profunda a ser descoberta. O reflexo no espelho mostrou uma Isadora diferente da menina que havia deixado a casa dos pais algumas horas antes. Seus olhos, sempre sonhadores, agora carregavam um brilho de determinação. Se este era o destino que lhe fora imposto, ela encontraria uma maneira de transformá-lo em algo mais do que um mero acordo entre famílias. O primeiro jantar na mansão Duarte estabeleceu o tom do que seriam as semanas seguintes. A mesa, perfeitamente arrumada para 3 pessoas, parecia grande demais no ambiente austero da sala de jantar. Clara, usando um vestido verde escuro que a fazia parecer mais velha do que seus 15 anos, ocupava seu lugar à direita do irmão, enquanto Isadora sentava-se à esquerda. As refeições são servidas pontualmente às 7 da noite, explicou o major, enquanto Maria, a governanta, servia a entrada. O café da manhã às 6 e o almoço ao meio-dia. Quando estou em casa, espero que todos estejam presentes. Isadora notou como Clara automaticamente endireitou a postura ao ouvir a voz do irmão. Era como se um comando invisível tivesse sido acionado, transformando a adolescente vivaz que vira no jardim em uma versão miniatura da rigidez militar que dominava a casa. "E quando você não está em casa?" ousou perguntar Isadora, quebrando o protocolo do silêncio que parecia reinar durante as refeições. O major levantou os olhos do prato, seu olhar penetrante encontrando o dela. "Minhas ausências são frequentes e nem sempre previsíveis. Nessas ocasiões, Maria supervisiona a rotina da casa e de Clara. Agora, naturalmente, você também terá essa responsabilidade." A palavra responsabilidade pesou no ar. Não era um pedido de cuidado ou companheirismo, mas uma ordem velada. Isadora percebeu que seu papel ali ia além de ser apenas uma esposa, ela seria mais uma guardiã da ordem estabelecida pelo major. Após o jantar, Clara surpreendeu a todos ao sentar-se ao piano. Seus dedos deslizaram pelas teclas com uma habilidade que Isadora invejou instantaneamente, produzindo as notas melancólicas de uma sonata de Beethoven. "Nossa mãe a ensinou", disse o major em voz baixa, quase um sussurro, ao perceber o olhar admirado de Isadora. Clara tem um dom natural para a música. Foi a primeira vez que ele mencionou a mãe diretamente. E Isadora notou como seus olhos, normalmente frios, ganharam um brilho diferente ao observar a irmã tocando. Por um momento fugaz, a máscara de severidade cedeu lugar a algo mais profundo, mais humano. Os dias começaram a estabelecer um ritmo próprio. O major saía cedo e, frequentemente, retornava tarde. Algumas vezes, passava dias fora em missões não especificadas. Nesses momentos, a casa parecia respirar de forma diferente, como se os próprios móveis relaxassem sua postura rígida. Foi durante uma dessas ausências que Clara começou a se aproximar mais de Isadora. As duas desenvolveram o hábito de tomar chá juntas no jardim, nas tardes em que Clara não tinha aulas particulares. A adolescente aos poucos foi revelando fragmentos da história familiar, sempre com cuidado para não dizer mais do que devia. "Caio nem sempre foi assim", confidenciou Clara em uma dessas tardes, sua voz baixa como se as paredes pudessem ouvir. "Ele mudou depois que serviu no exterior. Voltou diferente, mais fechado. E então, quando nossos pais, ele teve que assumir tudo sozinho."
Isadora absorvia cada palavra como uma pista preciosa do quebra-cabeça que era seu marido. A menção ao serviço no exterior e a mudança subsequente no comportamento do major acenderam uma luz em sua mente. Havia um trauma ali, enterrado sob camadas e camadas de disciplina e controle. Uma manhã, enquanto organizava suas coisas no closet conjugal, Isadora encontrou uma caixa de medalhas militares. Não ousou abri-la, mas notou como estava cuidadosamente posicionada, como se fosse um altar particular de memórias que o major preferia manter fechadas. À noite, quando ele retornou de uma de suas missões, Isadora percebeu algo diferente em seu comportamento. Havia uma tensão adicional em seus ombros, um tremor quase imperceptível em suas mãos enquanto segurava os talheres durante o jantar. Seus olhos, normalmente focados e alertas, pareciam perdidos em lembranças distantes. "O senhor está bem?" Major se perguntou ela, quebrando o silêncio protocolar da refeição. Ele a encarou por um momento, como se surpreso pela pergunta. "Estou perfeitamente bem", respondeu com sua habitual frieza, mas Isadora notou como seus dedos apertaram com mais força o guardanapo. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, o major não se recolheu imediatamente ao escritório após o jantar. Em vez disso, permaneceu na sala de música, ouvindo Clara tocar. Isadora, sentada discretamente em um canto, observava como a música parecia ter um efeito calmante sobre ele, suavizando as linhas duras de sua expressão. A rotina. Na mansão Duarte havia se estabelecido como uma dança silenciosa, onde cada participante conhecia seus passos com precisão milimétrica. No entanto, foi numa tarde particularmente quente de verão que essa coreografia ensaiada começou a mostrar suas primeiras falhas. Isadora estava ajudando Clara com seus estudos de literatura quando Maria, a governanta, entrou apressadamente na biblioteca. Seu rosto normalmente composto demonstrava uma agitação incomum. "Senhora Duarte", disse ela, suas mãos torcendo nervosamente o avental. "Há uma ligação urgente para o major, mas não consigo contatá-lo em nenhum dos números que deixou." Clara imediatamente levantou a cabeça, seus olhos revelando uma preocupação que ia além da situação imediata. "Deve ser do comando", murmurou ela, mais para si mesma do que para as outras. "O escritório", disse Isadora subitamente. "Ele deve ter deixado algum número de emergência lá." As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar nas implicações. O escritório era território proibido, a única regra que o major havia estabelecido com absoluta clareza. "Mas está trancado", respondeu Maria, hesitante. "E o major nunca deixou uma cópia da chave." Foi então que Clara se levantou, uma determinação súbita em seu rosto jovem. "Eu sei onde ele guarda a chave reserva", anunciou ela, surpreendendo tanto Isadora quanto Maria. "Ele não sabe que eu sei, mas uma vez o vi escondendo-a atrás do relógio antigo no corredor." O silêncio que seguiu essa revelação foi carregado de tensão. Isadora sabia que estavam à beira de cruzar uma linha importante. Violar o escritório do major não era apenas quebrar uma regra, era invadir o último reduto de sua privacidade. "Clara, tem certeza?" perguntou Isadora, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. A adolescente assentiu, já se dirigindo ao corredor. Com uma habilidade que sugeria prática anterior, ela moveu o pesado relógio alguns centímetros e tateou atrás dele, retirando uma pequena chave dourada. O escritório, quando finalmente aberto, revelou-se surpreendentemente diferente do resto da casa. Em vez da organização militar que reinava nos outros cômodos, havia ali uma espécie de caos controlado. Mapas cobriam uma das paredes, marcados com pontos e anotações incompreensíveis. Sobre a mesa de mogno, pastas e documentos formavam pilhas precisas, cada uma etiquetada com datas e códigos. Mas foi uma fotografia emoldurada, meio escondida atrás de alguns livros, que capturou a atenção de Isadora. Nela, um Caio muito mais jovem sorria abertamente, vestindo trajes civis, ao lado de uma mulher de aparência delicada que segurava um bebê. Clara, presumivelmente.
Era a primeira vez que Isadora via um sorriso genuíno no rosto de seu marido, mesmo que fosse apenas em uma fotografia antiga. Essa é nossa mãe, disse Clara suavemente, aproximando-se da foto. Foi tirada algumas semanas antes do acidente. Antes que Isadora pudesse perguntar mais, Maria encontrou um caderno de telefones na gaveta superior da mesa. Aqui está, anunciou ela, folheando rapidamente as páginas, o número de emergência do comando. Enquanto Maria saía apressadamente para fazer a ligação, Isadora não conseguia desviar os olhos da fotografia. Havia algo profundamente revelador naquela imagem, não apenas sobre quem o major havia sido, mas sobre quem ele ainda poderia ser. Ele nunca superou, continuou Clara, sua voz quase um sussurro. O acidente, quero dizer. Estava em missão quando aconteceu. Não conseguiu chegar a tempo. Depois disso, jurou que nunca mais deixaria nada fora de controle em sua vida. Isadora sentiu seu coração apertar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A obsessão por ordem, o controle rígido, o distanciamento emocional. Não eram apenas traços de personalidade, eram cicatrizes de um trauma profundo. Um ruído no corredor fez as duas congelarem. Rapidamente, Clara recolocou a fotografia em seu lugar, enquanto Isadora organizava os papéis exatamente como os haviam encontrado. Em segundos estavam fora do escritório, trancando a porta e devolvendo a chave ao seu esconderijo. Naquela noite, durante o jantar, o major pareceu mais taciturno que o normal. Seus olhos ocasionalmente pousavam em Isadora com uma intensidade diferente, como se procurasse algo em sua expressão. Ela manteve sua compostura, mas por dentro seu coração batia acelerado. Havia descoberto mais sobre seu marido em uma hora dentro daquele escritório do que em todas as semanas desde seu casamento. O peso do segredo compartilhado criou uma nova dinâmica entre Isadora e Clara. Nos dias que se seguiram, as duas desenvolveram uma cumplicidade silenciosa, trocando olhares significativos durante as refeições, especialmente quando o major se mostrava mais taciturno que o normal. Uma manhã, enquanto tomavam café no jardim, aproveitando uma rara ausência do major, Clara finalmente decidiu revelar mais sobre seu passado familiar. Mamãe adorava este jardim, começou ela, seus dedos brincando distraidamente com a borda da xícara. Ela passava horas aqui, cuidando das rosas. Caio mandou arrancar todas depois que ela partiu. Disse que precisava de um jardim mais prático, mais organizado, mas não conseguiu mudar tudo. Aquele banco de pedra onde costumo ler, ele tentou remover 3 vezes. Sempre acontecia alguma coisa que impedia. Isadora observou o banco solitário, percebendo pela primeira vez como ele destoava do design minimalista do resto do jardim. Era quase como se fosse um monumento involuntário, uma última resistência contra a esterilidade emocional que dominava a propriedade. Sabe, continuou Clara, sua voz assumindo um tom mais confidencial. Às vezes eu o escuto à noite, quando ele pensa que estou dormindo. Ele vai para o escritório e fica lá por horas. Uma vez passou a noite inteira lá dentro. No dia seguinte, seus olhos estavam vermelhos, como se... A frase ficou suspensa no ar, interrompida pelo som de passos se aproximando. Maria apareceu no jardim, seu rosto tenso. Senhora Duarte, há uma ligação para a senhorita Clara, é da escola. O telefonema revelou-se mais significativo do que aparentava. Clara havia sido selecionada para representar sua escola em um concurso internacional de piano em Viena, uma honra excepcional que exigiria sua ausência por 2 semanas. O problema era que o regulamento exigia a presença de um responsável legal durante toda a competição. Ele nunca vai permitir, disse Clara depois que desligou o telefone. Seus olhos, antes brilhantes de excitação, agora estavam nublados de resignação. Caio não suporta a ideia de me ver longe dele por tanto tempo, desde que nossos pais... Bem, você sabe? Isadora sentiu uma determinação crescer dentro de si. Era a primeira vez que via uma verdadeira paixão nos olhos de Clara, algo além da obediência resignada que caracterizava seu comportamento habitual. Vou conversar com ele, declarou Isadora, surpreendendo a si mesma
com a firmeza em sua voz. A oportunidade surgiu naquela mesma noite. O major havia retornado mais cedo que o habitual, e após o jantar, contra todos os seus hábitos, aceitou o convite de Isadora para um café na varanda. Clara me contou sobre o concurso em Viena, começou ela, observando cuidadosamente a reação do marido. O maxilar dele tensionou visivelmente. Já informei à escola que ela não participará. Sem nem mesmo consultar sua irmã, a pergunta saiu mais incisiva do que Isadora planejara, mas ela manteve seu olhar firme. Não há nada para consultar, minha decisão é final. O tom dele era definitivo, mas Isadora percebeu algo mais em sua voz. Medo, talvez. Major, ela disse suavizando sua voz. Vi a fotografia em seu escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dele, normalmente frios e distantes, fixaram-se nos dela com uma intensidade perturbadora. Você entrou no meu escritório? A voz dele era baixa, controlada, mas carregada de uma tensão palpável. Foi uma emergência, respondeu ela mantendo a calma. Mas não é sobre isso que quero falar. Vi como sua mãe segurava Clara no colo, vi seu sorriso na foto. Ela era pianista, não era? O major levantou-se abruptamente, suas mãos apertando com força o encosto da cadeira. Por um momento, Isadora pensou que ele simplesmente sairia, encerrando a conversa como costumava fazer quando o assunto se tornava muito pessoal. Mas, para sua surpresa, ele permaneceu ali, seu olhar perdido na escuridão do jardim. Ela dava aulas de piano, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Clara herdou seu talento e seu sorriso. Uma pausa longa se seguiu, carregada de memórias não ditas. Mas o mundo é perigoso demais para sorrisos. O mundo sempre será perigoso, respondeu Isadora suavemente, arriscando-se a tocar levemente o braço dele. Mas não podemos deixar que o medo nos impeça de viver. Sua irmã tem um dom, Major, um dom que sua mãe reconheceu e incentivou. Não acha que ela gostaria de ver Clara seguindo seus passos? O piano permaneceu silencioso nos dias que se seguiram à conversa na varanda. Clara, embora mantivesse sua rotina habitual, carregava consigo uma tristeza silenciosa que era quase palpável. Suas mãos, normalmente tão ágeis sobre as teclas, agora permaneciam quietas em seu colo durante as refeições, como pássaros engaiolados. Isadora observava essa mudança com crescente preocupação, mas também notava algo diferente no comportamento do major. Ele passava mais tempo em seu escritório que o normal, e às vezes, tarde da noite, podia-se ouvir o som de gavetas sendo abertas e fechadas, papéis sendo manuseados. Foi numa dessas noites que Isadora, incapaz de dormir, decidiu descer até a cozinha para fazer um chá. No caminho, notou uma luz fraca vindo do escritório cuja porta estava entreaberta, algo completamente fora do comum. Aproximando-se silenciosamente, ela viu o major sentado em sua poltrona, um álbum de fotografias, aberto em seu colo. Você pode entrar, disse ele sem levantar os olhos do álbum. Sua voz não carregava a habitual frieza militar, soando quase cansada. Isadora entrou hesitante, observando como a luz do abajur criava sombras dançantes nas paredes cobertas de mapas e condecorações. O major fechou o álbum delicadamente, mas não o guardou. Minha mãe, começou ele, sua voz baixa, mas clara, deu seu primeiro recital aos 16 anos em Viena. Ele fez uma pausa, seus dedos acariciando a capa do álbum. Era mais jovem que Clara é agora. Isadora permaneceu em silêncio, sentindo que aquele momento era precioso demais para ser interrompido. O major levantou-se, dirigindo-se a um armário, no canto da sala. De dentro dele, retirou uma pasta antiga amarelada pelo tempo. Estas são as partituras dela, disse ele, abrindo a pasta com um cuidado quase reverencial. Algumas têm anotações em alemão. Ela estudou no Conservatório de Viena por 3 anos. As páginas amareladas revelavam não apenas notas musicais, mas também pequenos comentários nas margens, escritos numa caligrafia delicada. Isadora notou como os olhos do major suavizaram-se ao passar os dedos sobre aquelas anotações. Clara tem o mesmo jeito. Dela ao tocar, continuou ele,
sua voz carregando uma emoção que Isadora nunca havia percebido antes. O mesmo movimento de cabeça, a mesma forma de fechar os olhos nos trechos mais difíceis. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Isadora podia sentir que havia mais, muito mais, que o major queria dizer. Anos de emoções reprimidas pareciam lutar para encontrar uma saída. No dia do acidente, ele finalmente continuou, sua voz quase um sussurro. Eu estava em uma missão, no exterior. Ela tinha um recital importante. Havia prometido a Clara que estaria lá. Estava chovendo. Sua voz falhou levemente. O carro derrapou em uma curva. Quando recebi a notícia, estava a milhares de quilômetros de distância. Isadora sentiu seu coração apertar. A culpa que ele carregava era quase tangível, pesada como as medalhas em seu uniforme. Depois disso, jurei que nunca mais deixaria Clara desprotegida, que nunca mais estaria longe quando ela precisasse de mim. Ele fechou a pasta de partituras com cuidado. Mas talvez eu tenha confundido proteção com prisão. O major levantou-se, caminhando até a janela. A luz da lua iluminava seu perfil, revelando linhas de preocupação que Isadora nunca havia notado antes. Viena, disse ele, após um longo momento de silêncio. O concurso é em 3 semanas? Isadora assentiu, seu coração acelerando com a possibilidade que se abria. Sim, e ela precisaria de um responsável. Você poderia acompanhá-la, interrompeu ele, virando-se para encará-la. Tenho contatos. Na embaixada posso garantir que tenham toda a proteção necessária. E Clara, ele hesitou por um momento. Clara precisa dessa oportunidade. Precisa voar com suas próprias asas, como a mãe dela fez. A surpresa no rosto de Isadora deve ter sido evidente, pois um leve sorriso, o primeiro que ela já havia visto pessoalmente, surgiu no canto dos lábios do major. Às vezes, disse, ele voltando a sentar-se, precisamos de alguém que nos mostre que nossas maiores fortalezas podem se tornar nossas piores prisões. Seus olhos encontraram os de Isadora com uma intensidade diferente. Obrigado por ter essa coragem. A notícia da participação de Clara no concurso em Viena transformou completamente a atmosfera da mansão Duarte. O piano, antes silencioso, voltou a ganhar vida com os ensaios intensos da jovem pianista. Clara praticava por horas, suas mãos dançando sobre as teclas com uma dedicação renovada, enquanto Isadora a observava, maravilhada com a mudança em sua postura. Os preparativos para a viagem revelaram um lado do major, que surpreendeu a todos. Ele supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a reserva dos melhores assentos no avião, até a escolha do hotel em Viena, sempre consultando antigas anotações em seus arquivos sobre a cidade que sua mãe tanto amara. Este é o endereço do antigo conservatório, disse ele uma noite, mostrando a Clara um mapa antigo de Viena que encontrara em suas pesquisas. Sua avó costumava praticar nas salas do 3º andar. Dizia que tinham a melhor acústica da cidade. Clara absorvia cada informação com olhos brilhantes, como se cada detalhe sobre a avó que nunca conhecera fosse um tesouro precioso. Isadora notou como o major aos poucos começava a compartilhar mais memórias, como se o gelo que aprisionava seu coração estivesse lentamente derretendo. Maria, a governanta, também participava dos preparativos à sua maneira. Certo dia, Isadora a encontrou no sótão, remexendo em antigas caixas. A senhora precisa ver isso, disse Maria, retirando com cuidado um vestido de gala vintage de uma das caixas. Era da senhora Helena, a mãe do major. Ela usou este vestido em seu último recital em Viena, antes de voltar ao Brasil. O vestido, um modelo elegante em tons de azul noite, parecia ter sido preservado com todo o cuidado do mundo. Maria o segurava como se fosse uma relíquia sagrada, e de certa forma era. Clara tem exatamente o mesmo porte da avó, comentou Maria, seus olhos marejados. Talvez ela pudesse usá-lo em sua apresentação. A sugestão foi levada ao major com cuidado. Para surpresa de todos, ele não apenas aprovou a ideia, como também trouxe do escritório uma pequena caixa de veludo que guardava um conjunto de brincos de pérolas.
Eram dela também, disse ele, entregando a caixa a Clara com mãos levemente trêmulas. Ela sempre dizia que pérolas traziam boa sorte nas apresentações. Os ensaios se intensificaram nas semanas que antecederam a viagem. Clara passava horas ao piano, aperfeiçoando cada nota, cada movimento. O major, contrariando todos os seus hábitos, começou a jantar mais cedo para poder assistir aos ensaios noturnos da irmã. Numa dessas noites, Isadora o encontrou sozinho na sala de música, muito depois que Clara havia se recolhido. Ele estava sentado ao piano, seus dedos pousados sobre as teclas sem pressioná-las, como se tentasse capturar algo. Invisível no ar, ela costumava tocar. Para mim todas as noites, disse ele sem se virar. Mesmo quando eu era adolescente e fingia não me importar, dizia que a música tinha o poder de suavizar as arestas mais duras da vida. Isadora aproximou-se silenciosamente, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Era a primeira vez que estavam tão próximos fisicamente desde o casamento. Você tem medo, disse ela suavemente, não como uma pergunta, mas como uma constatação. O major permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas teclas brancas e pretas à sua frente. Tenho medo de perder o controle, admitiu finalmente, de não estar lá se algo acontecer, de falhar novamente. Às vezes, respondeu Isadora, ousando pousar sua mão sobre a dele. O maior ato de amor é confiar. Confiar que ensinamos o suficiente, que demos bases fortes o suficiente para que eles possam voar sozinhos. O major virou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela num gesto surpreendentemente íntimo. Prometa que vai cuidar dela, disse ele, sua voz carregada de emoção contida. Prometo, respondeu Isadora, sentindo o calor da mão dele contra a sua. Mas prometa você também uma coisa, que vai tentar confiar não apenas em mim, mas em si mesmo. No amor que você tem por ela, que é maior que qualquer medo. O aeroporto internacional do Rio de Janeiro estava movimentado naquela manhã de quinta-feira. Clara, vestindo um conjunto elegante escolhido especialmente para a viagem, segurava firmemente a alça de sua bolsa onde guardava as partituras. Isadora caminhava ao seu lado, alternando sua atenção entre a jovem pianista e o major, que as seguia com passos medidos e expressão contida. A despedida seria no portão de embarque. Durante todo o trajeto até ali, o major manteve sua postura militar, mas seus olhos traíam uma emoção que ele lutava para controlar. Quando finalmente chegou o momento de se despedirem, algo inesperado aconteceu. Esperem, disse ele, retirando do bolso interno do paletó um envelope envelhecido. Clara, isto pertencia à sua avó. Ela escreveu esta carta antes de sua última apresentação em Viena. Quero que você a leia apenas quando estiver lá, antes do concurso. Clara recebeu o envelope com mãos trêmulas, seus olhos marejados, fixos no pai. Sem aviso, jogou-se nos braços dele, quebrando todos os protocolos de comportamento que haviam regido sua relação por anos. Para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, o major não apenas aceitou o abraço como o retribuiu, envolvendo a irmã em um gesto protetor que parecia conter anos de afeto reprimido. Vou fazer vocês se orgulharem, sussurrou Clara, sua voz embargada pela emoção. Já nos orgulhamos, respondeu ele, sua voz rouca. Então, virando-se para Isadora, acrescentou, cuide dela e de você também. O momento foi interrompido pelo anúncio do embarque. Clara, reluctantemente, desvencilhou-se do abraço do irmão, enxugando discretamente as lágrimas. Isadora aproximou-se do major para uma despedida formal, mas ele a surpreendeu segurando sua mão e depositando nela um pequeno objeto. A chave do escritório, explicou ele, ante seu olhar questionador. Para quando voltarem? Há muito mais sobre nossa família que vocês precisam conhecer. Durante o voo, Clara alternava entre estudar suas partituras e admirar a vista das nuvens pela janela, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e nervosismo. Isadora observava a mudança na jovem. Era como se cada quilômetro que se distanciavam do Rio de Janeiro a transformasse um pouco mais, libertando-a das amarras invisíveis que a prendiam. Sabe, disse Clara depois de algumas horas de voo, esta é a primeira vez que viajo.
sem que Caio tenha planejado cada minuto do meu dia. É assustador, mas ao mesmo tempo... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. É como se eu pudesse finalmente respirar completamente. Isadora sorriu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Às vezes, precisamos nos afastar para enxergar melhor, respondeu ela. Seu irmão está aprendendo isso também, mesmo que lentamente. Quando finalmente pousaram em Viena, a cidade as recebeu com uma suave garoa que parecia polvilhar de prata os edifícios históricos. O hotel escolhido pelo major ficava no coração do distrito musical, a poucos quarteirões do conservatório onde sua mãe havia estudado. No quarto, enquanto desfaziam as malas, Clara finalmente criou coragem para abrir o envelope que o irmão lhe entregara. A carta, escrita em uma caligrafia elegante, começava com palavras que fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Minha querida Clara, quando você ler esta carta, estará prestes a fazer sua estreia em Viena, a cidade que moldou minha vida, e espero moldará a sua também. Sei que nunca nos conhecemos pessoalmente, mas através da música, nossos corações sempre estarão conectados. Clara não conseguiu continuar a leitura, suas mãos tremendo demais. Isadora sentou-se ao seu lado na cama, oferecendo um apoio silencioso, enquanto a jovem processava a emoção do momento. Ela sabia, sussurrou Clara apertando a carta contra o peito. De alguma forma, ela sabia que eu seguiria seus passos. Como isso é possível? O amor tem uma forma misteriosa de transcender o tempo, respondeu Isadora suavemente. Sua avó plantou uma semente musical em sua família, e essa semente floresceu em você. Naquela noite, do outro lado do oceano, o major Caio Duarte sentava-se sozinho em seu escritório, um copo de uísque intocado sobre a mesa. Seus olhos fixavam-se na fotografia de sua mãe ao piano, e pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se sorrir verdadeiramente ao pensar no legado que ela havia deixado, um legado que, finalmente, estava permitindo florescer através de Clara. Primeira semana em Viena transcorreu em um turbilhão de emoções e descobertas. Clara dividia seu tempo entre os ensaios intensivos para o concurso e explorações pela cidade que sua avó tanto amara. Cada rua, cada café histórico, cada sala de concerto parecia guardar ecos de um passado que aos poucos se revelava. O conservatório, em particular, tornou-se um lugar especial. Através de contatos do major, conseguiram permissão para que Clara praticasse nas mesmas salas onde sua avó havia estudado décadas atrás. A acústica perfeita do lugar parecia despertar algo novo em sua música. É como se eu pudesse senti-la aqui, disse Clara certa tarde, após um ensaio particularmente intenso. Às vezes, quando estou tocando, é quase como se suas mãos estivessem guiando as minhas sobre as teclas. Isadora, que assistia aos ensaios com dedicação, notava as mudanças sutis na forma de tocar de Clara. Havia uma maturidade emergindo em sua interpretação, uma profundidade que ia além da técnica impecável. Uma descoberta inesperada ocorreu durante uma visita ao arquivo histórico do conservatório. Entre registros antigos de apresentações, encontraram um programa de recital com o nome de Helena Duarte, acompanhado de uma crítica musical da época que a descrevia como uma revelação brasileira que traz consigo não apenas técnica exemplar, mas uma alma que transcende as notas escritas. Igual a você, comentou Isadora, observando como Clara lia e relia a crítica com olhos marejados. A competição se aproximava rapidamente. Na véspera da primeira eliminatória, Clara finalmente encontrou coragem para terminar de ler a carta de sua avó, sentada na pequena sacada do hotel. Com a vista noturna de Viena ao fundo, sua voz tremia enquanto lia em voz alta para Isadora. A música, minha querida, não é apenas sobre perfeição técnica, é sobre permitir que nossa alma dance através das notas. Quando você subir naquele palco, não pense em agradar aos jurados ou em fazer seu irmão se orgulhar. Pense apenas em deixar seu coração falar através de seus dedos. É assim que transformamos notas em magia. Naquela noite,
Isadora surpreendeu-se ao receber uma ligação do major. Sua voz, normalmente tão controlada, carregava uma nota de ansiedade mal disfarçada. "Como ela está?" perguntou ele depois dos cumprimentos formais. "Nervosa, mas preparada", respondeu Isadora. "Ela encontrou muito mais que música aqui, major. Encontrou uma conexão com suas raízes." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Eu deveria estar lá", disse ele finalmente, sua voz baixa. "Ainda pode vir", sugeriu Isadora suavemente. "Afinal é em 4 dias. Tenho certeza que Clara adoraria ter você na plateia." Outro silêncio, mais longo desta vez. "Há uma missão importante programada", começou ele, mas sua voz foi perdendo força. "Major", interrompeu Isadora, reunindo toda a sua coragem, "sua mãe perdeu a apresentação de Clara por circunstâncias além de seu controle. Você tem a chance de fazer diferente, de quebrar esse ciclo de ausências." As palavras pareceram atingi-lo com força. Quando ele voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais determinado. "Vou ver o que posso fazer." Na manhã seguinte, enquanto ajudava Clara a se preparar para a primeira apresentação, Isadora guardou para si a esperança de ver o major na plateia dias depois. A jovem pianista já estava nervosa o suficiente sem adicionar essa expectativa. Vestido azul noite de sua avó, havia sido ajustado perfeitamente ao corpo de Clara, e as pérolas brilhavam suavemente em suas orelhas. Quando ela se olhou no espelho, não era apenas seu reflexo que via. Era o eco de gerações de mulheres fortes que haviam deixado sua marca através da música. "Pronta?" perguntou Isadora, ajeitando uma última vez o coque elegante de Clara. Jovem respirou fundo, seus olhos fixos em seu reflexo. "Sabe", disse ela com um pequeno sorriso, "acho que finalmente entendi o que vovó quis dizer na carta. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira." A primeira semana em Viena transcorreu em um turbilhão de emoções e descobertas. Clara dividia seu tempo entre os ensaios intensivos para o concurso e explorações pela cidade que sua avó tanto amara. Cada rua, cada café histórico, cada sala de concerto parecia guardar ecos de um passado que aos poucos se revelava. O conservatório, em particular, tornou-se um lugar especial. Através de contatos do major, conseguiram permissão para que Clara praticasse nas mesmas salas onde sua avó havia estudado décadas atrás. A acústica perfeita do lugar parecia despertar algo novo em sua música. "É como se eu pudesse senti-la aqui", disse Clara, certa tarde, após um ensaio particularmente intenso. "Às vezes, quando estou tocando, é quase como se suas mãos estivessem guiando as minhas sobre as teclas." Isadora, que assistia aos ensaios com dedicação, notava as mudanças sutis na forma de tocar de Clara. Havia uma maturidade emergindo. Em sua interpretação, uma profundidade que ia além da técnica impecável. Uma descoberta inesperada ocorreu durante uma visita ao arquivo histórico do conservatório. Entre registros antigos de apresentações, encontraram um programa de recital com o nome de Helena Duarte, acompanhado de uma crítica musical da época que a descrevia como uma revelação brasileira que traz consigo não apenas técnica exemplar, mas uma alma que transcende as notas escritas. "Igual a você", comentou Isadora, observando como Clara lia e relia a crítica com olhos marejados. A competição se aproximava rapidamente. Na véspera da primeira eliminatória, Clara finalmente encontrou coragem para terminar de ler a carta de sua avó. Sentada na pequena sacada do hotel, com a vista noturna de Viena ao fundo, sua voz tremia enquanto lia em voz alta para Isadora. "A música, minha querida, não é apenas sobre perfeição técnica. É sobre permitir que nossa alma dance através das notas. Quando você subir naquele palco, não pense em agradar aos jurados ou em fazer seu irmão se orgulhar. Pense apenas em deixar seu coração falar através de seus dedos. É assim que transformamos notas em magia." Naquela noite, Isadora surpreendeu-se ao receber uma ligação do major. Sua voz, normalmente tão controlada, carregava uma nota de ansiedade mal disfarçada. "Como ela está?" perguntou ele, depois dos cumprimentos formais. "Nervosa, mas
Preparada, respondeu Isadora. Ela encontrou muito mais que música aqui, Major. Encontrou uma conexão com suas raízes. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Eu deveria estar lá, disse ele finalmente, sua voz baixa. Ainda pode vir, sugeriu Isadora suavemente. Afinal, é em 4 dias. Tenho certeza que Clara adoraria ter você na plateia. Outro silêncio, mais longo desta vez. Há uma missão importante programada, começou ele, mas sua voz foi perdendo força. Major, interrompeu Isadora, reunindo toda a sua coragem. Sua mãe perdeu a apresentação de Clara por circunstâncias além de seu controle. Você tem a chance de fazer diferente, de quebrar esse ciclo de ausências. As palavras pareceram atingi-lo com força. Quando ele voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais determinado. Vou ver o que posso fazer. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Clara a se preparar para a primeira apresentação, Isadora guardou para si a esperança de ver o Major na plateia dias depois. A jovem pianista já estava nervosa o suficiente sem adicionar essa expectativa. Vestido azul noite de sua avó, havia sido ajustado perfeitamente ao corpo de Clara, e as pérolas brilhavam suavemente em suas orelhas. Quando ela se olhou no espelho, não era apenas seu reflexo que via. Era o eco de gerações de mulheres fortes que haviam deixado sua marca através da música. Pronta? Perguntou Isadora, ajeitando uma última vez o coque elegante de Clara. Jovem respirou fundo, seus olhos fixos em seu reflexo. Sabe, disse ela com um pequeno sorriso, acho que finalmente entendi o que vovó quis dizer na carta. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira. A apresentação de Clara na semifinal foi recebida com uma ovação de pé. Sua interpretação da Sonata ao Luar havia tocado algo profundo no público, e os comentários dos jurados foram unânimes em elogiar não apenas sua técnica, mas principalmente sua capacidade de transmitir emoção através da música. É impressionante, comentou um dos jurados após o anúncio de sua classificação para a final. Como alguém tão jovem pode compreender tão bem as camadas emocionais desta peça? Madame Sofia, que permanecera em silêncio durante os comentários, finalmente se pronunciou. Ela não apenas compreende a música, ela a vive, exatamente como sua avó fazia. De volta ao hotel, enquanto comemoravam a classificação com um jantar especial no restaurante, Isadora recebeu uma mensagem discreta em seu celular. Era do Major, confirmando sua chegada a Viena na manhã seguinte. Por favor, não conte a Clara ainda. Não quero que isso a deixe nervosa antes da final. Isadora sorriu para si mesma, observando Clara que, naquele momento, descrevia animadamente para Madame Sofia suas ideias para a apresentação final. A presença do irmão seria uma surpresa que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, enquanto Clara estava ocupada com seu ensaio final no conservatório, Isadora dirigiu-se ao aeroporto. O Major, quando finalmente emergiu do portão de desembarque, parecia diferente. Suas feições, embora ainda mantivessem a seriedade característica, estavam mais suaves, e ele carregava consigo uma pasta antiga que Isadora reconheceu do escritório. Como ela está? Foi sua primeira pergunta depois dos cumprimentos formais. Transformada, respondeu Isadora sinceramente. Viena despertou algo nela que estava adormecido. Algo que vai além da música. No caminho para o hotel, o Major permaneceu em silêncio, seus olhos absorvendo cada detalhe da cidade que havia significado tanto para sua mãe. Ocasionalmente, sua mão acariciava a pasta que trouxera, como se buscasse coragem em seu conteúdo. Encontramos Madame Sofia, comentou Isadora, quebrando o silêncio. Ela tem sido uma mentora incrível para Clara. O Major virou-se bruscamente em sua direção, surpresa evidente em seu rosto. Sofia Keller? Ela ainda... Sim, ela ainda ensina no conservatório, e reconheceu o vestido de sua mãe imediatamente. Um sorriso melancólico surgiu no rosto do Major. Mamãe sempre dizia que Madame Sofia foi mais que uma professora. Foi um guia para sua alma musical. Chegando ao hotel, o Major insistiu em se instalar em um quarto em outro andar
para evitar um encontro acidental com Clara antes da hora apropriada. Da pasta que trouxera, retirou cuidadosamente um envelope amarelado. São as últimas partituras que mamãe escreveu, explicou ele, mostrando a Isadora. Composições próprias que ela nunca chegou a apresentar publicamente. Encontrei-as organizando o escritório depois que vocês partiram. As partituras, escritas à mão com uma caligrafia elegante, traziam anotações pessoais nas margens. Eram mais que composições. Eram confissões musicais, revelações íntimas traduzidas em notas e acordes. Quero que Clara as tenha, disse ele, sua voz carregada de emoção contida. Não apenas para tocar, mas para entender que nossa mãe era mais que uma intérprete, era uma criadora. Tinha sua própria voz musical, assim como Clara está descobrindo a dela. A tarde avançava, e logo Clara retornaria de seu ensaio. O major retirou-se para seu quarto, prometendo aparecer no Mindlesey momento certo. Antes de sair, porém, fez uma última revelação. Trouxe também isto, disse ele, retirando da pasta uma fotografia antiga. Nela, uma jovem Helena sorria radiante ao lado de um piano, suas mãos repousando carinhosamente sobre a barriga levemente protuberante. Foi tirada quando ela estava grávida de mim. Ela dizia que eu já respondia à música, mesmo antes de nascer. Isadora observou a fotografia com atenção. Era a primeira vez que via o major compartilhar algo tão pessoal, tão vulnerável. A transformação que começara com a partida de Clara para Viena estava ganhando novas dimensões. O que a fez mudar de ideia? Perguntou ela suavemente. Sobre vir a Viena. O major ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na fotografia de sua mãe. Percebi que estava repetindo o ciclo, disse finalmente, deixando o medo do passado controlar o presente. Mamãe sempre dizia que a música tem o poder de curar. Talvez esteja na hora de permitir essa cura. A apresentação de Clara na semifinal foi recebida com uma ovação de pé. Sua interpretação da Sonata ao Luar havia tocado algo profundo no público, e os comentários dos jurados foram unânimes em elogiar não apenas sua técnica, mas principalmente sua capacidade de transmitir emoção através da música. É impressionante, comentou um dos jurados, após o anúncio de sua classificação para a final. Como alguém tão jovem pode compreender tão bem as camadas emocionais desta peça. Madame Sofia, que permanecera em silêncio durante os comentários, finalmente se pronunciou. Ela não apenas compreende a música, ela a vive, exatamente como sua avó fazia. De volta ao hotel, enquanto comemoravam a classificação com um jantar especial no restaurante, Isadora recebeu uma mensagem discreta em seu celular. Era do major, confirmando sua chegada a Viena na manhã seguinte. Por favor, não conte a Clara ainda. Não quero que isso a deixe nervosa antes da final. Isadora sorriu para si mesma, observando Clara que, naquele momento, descrevia animadamente para Madame Sofia suas ideias para a apresentação final. A presença do irmão seria uma surpresa que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, enquanto Clara estava ocupada com seu ensaio final no conservatório, Isadora dirigiu-se ao aeroporto. O major, quando finalmente emergiu do portão de desembarque, parecia diferente. Suas feições, embora ainda mantivessem a seriedade característica, estavam mais suaves, e ele carregava consigo uma pasta antiga que Isadora reconheceu do escritório. Como ela está? Foi sua primeira pergunta depois dos cumprimentos formais. Transformada, respondeu Isadora sinceramente. Viena despertou algo nela que estava adormecido, algo que vai além da música. No caminho para o hotel, o major permaneceu, em silêncio, seus olhos absorvendo cada detalhe da cidade que havia significado tanto para sua mãe. Ocasionalmente, sua mão acariciava a pasta que trouxera, como se buscasse coragem em seu conteúdo. Encontramos Madame Sofia, comentou Isadora, quebrando o silêncio. Ela tem sido uma mentora incrível para Clara. O major virou-se bruscamente em sua direção, surpresa evidente em seu rosto. Sophia Keller, ela ainda... Sim, ela ainda ensina no conservatório. E reconheceu o vestido de sua mãe imediatamente.
Um sorriso melancólico surgiu no rosto do major. Mamãe sempre dizia que Madame Sofia foi mais que uma professora. Foi um guia para sua alma musical. Chegando ao hotel, o major insistiu em se instalar em um quarto em outro andar, para evitar um encontro acidental com Clara antes da hora apropriada. Da pasta que trouxera, retirou cuidadosamente um envelope amarelado. São as últimas partituras que mamãe escreveu, explicou ele, mostrando a Isadora. Composições próprias que ela nunca chegou a apresentar publicamente. Encontrei-as organizando o escritório depois que vocês partiram. As partituras escritas à mão com uma caligrafia elegante traziam anotações pessoais nas margens. Eram mais que composições. Eram confissões musicais, revelações íntimas traduzidas em notas e acordes. Quero que Clara as tenha, disse ele, sua voz carregada de emoção contida. Não apenas para tocar, mas para entender que nossa mãe era mais que uma intérprete, era uma criadora. Tinha sua própria voz musical, assim como Clara está descobrindo a dela. A tarde avançava, e logo Clara retornaria de seu ensaio. O major retirou-se para seu quarto, prometendo aparecer no momento certo. Antes de sair, porém, fez uma última revelação. Trouxe também isto, disse ele, retirando da pasta uma fotografia antiga. Nela, uma jovem Helena sorria radiante ao lado de um piano, suas mãos repousando carinhosamente sobre a barriga levemente protuberante. Foi tirada quando ela estava grávida de mim. Ela dizia que eu já respondia à música, mesmo antes de nascer. Isadora observou a fotografia com atenção. Era a primeira vez que via o major compartilhar algo tão pessoal, tão vulnerável. A transformação que começara com a partida de Clara para Viena estava ganhando novas dimensões. O que a fez mudar de ideia? Perguntou ela suavemente. Sobre vir a Viena? O major ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na fotografia de sua mãe. Percebi que estava repetindo o ciclo, disse finalmente, deixando o medo do passado controlar o presente. Mamãe sempre dizia que a música tem o poder de curar. Talvez esteja na hora de permitir essa cura. Quando Clara retornou ao hotel naquela tarde, estava radiante. O ensaio final havia corrido perfeitamente. E Madame Sofia havia compartilhado ainda mais histórias sobre sua avó, incluindo detalhes sobre sua última apresentação em Viena. Você não vai acreditar, disse ela a Isadora, enquanto se jogava em uma poltrona da suíte. Mas vovó costumava compor suas próprias peças. Madame Sofia disse que ela tinha um caderno inteiro de composições que nunca mostrou a ninguém além dela. Isadora sentiu seu coração acelerar, pensando no envelope que o major havia trazido. Clara, começou ela cuidadosamente, há algo que preciso te contar. Nesse momento, uma batida suave na porta interrompeu sua fala. Era Maria, a governanta, que havia insistido em vir a Viena para a final do concurso. Seu rosto estava iluminado por um sorriso misterioso. Senhorita Clara, disse ela, há alguém especial querendo ver você na sala de música do hotel. O coração de Clara acelerou. A sala de música era um espaço elegante no mezanino, raramente usado pelos hóspedes. Quando as portas se abriram, a visão que a aguardava fez seus joelhos fraquejarem. O major estava sentado ao piano, a postura, rígida de sempre, levemente suavizada pela luz do fim de tarde que entrava pelas janelas altas. Sobre o piano estava a pasta que trouxera do Brasil. Caio, sussurrou Clara, mal acreditando em seus olhos. Ele se levantou lentamente e, pela primeira vez em anos, Clara viu lágrimas não derramadas em seus olhos. Não poderia perder sua grande apresentação, disse ele, sua voz rouca de emoção. Não como? Como mamãe perdeu a minha, completou Clara suavemente compreendendo. O abraço que seguiu foi diferente de qualquer outro que haviam compartilhado antes. Não havia a rigidez habitual do major, nem a hesitação tímida de Clara. Era o abraço de duas almas finalmente se permitindo sentir. Quando finalmente se separaram, o major abriu a pasta que trouxera. Encontrei algo que acho que você deveria ter, disse ele, retirando as partituras cuidadosamente preservadas. Os olhos de Clara se arregalaram
ao reconhecer a caligrafia. São as composições da vovó, sussurrou ela, seus dedos tremendo ao tocar o papel envelhecido. Madame Sofia acabou de me falar sobre elas. Ela escreveu estas especialmente para você, revelou o major, mostrando uma anotação na primeira página. Para minha neta, quando ela estiver pronta para encontrar sua própria voz musical. Clara sentou-se ao piano, seus olhos percorrendo as notas escritas com tanto amor e expectativa. Começou a tocar suavemente, deixando a música de sua avó fluir através de seus dedos pela primeira vez. A melodia era diferente de tudo que já havia tocado. Tinha elementos clássicos, sim, mas também uma liberdade e uma paixão que transcendiam as convenções. Era como se Helena tivesse capturado a essência de seus sentimentos mais profundos e os traduzido em música. Isadora observava a cena com o coração cheio. O major, normalmente tão contido, havia se sentado ao lado da irmã no banco do piano, seus olhos fechados, enquanto absorvia cada nota. Maria, parada próxima à porta, enxugava discretamente as lágrimas. Ela sabia, disse Clara suavemente, quando a última nota se dissipou no ar. Sabia que um dia eu estaria aqui em Viena seguindo seus passos. Ela sempre soube, respondeu o major, sua voz carregada de uma emoção que não tentava mais esconder. E eu demorei tempo demais para aceitar que este era seu destino. Também, que tentar protegê-la do mundo significava impedi-la de viver sua própria história. Clara apoiou sua cabeça no ombro do irmão, um gesto de intimidade que teria sido impensável algumas semanas antes. Você está aqui agora, disse. Ela simplesmente, é isso que importa. A manhã da final do concurso chegou com uma claridade dourada típica do outono vienense. No quarto do hotel, Clara estava sentada diante do espelho enquanto Maria ajeitava seu cabelo com o mesmo cuidado maternal de sempre. O vestido de sua avó, agora carregando ainda mais significado, repousava sobre a cama ao lado das partituras, recém-descobertas. Vou tocar uma das composições dela, anunciou Clara, surpreendendo a todos, na parte livre do programa. O major, que estava de pé próximo à janela, virou-se bruscamente. Tem certeza? Essas peças nunca foram apresentadas em público. Exatamente por isso, respondeu Clara, uma nova confiança em sua voz. É hora de sua música ser ouvida. E que lugar melhor que este? Madame Sofia, que havia chegado cedo para dar apoio à sua nova pupila, sorriu com aprovação. Helena teria adorado isso. Ela sempre dizia que suas composições esperavam pelo momento certo, pela intérprete certa. O conservatório estava lotado para a final. No programa, além da peça obrigatória, um concerto de Mozart, cada finalista tinha a liberdade de apresentar uma composição de sua escolha. A decisão de Clara de apresentar uma peça inédita causou burburinho entre os jurados. Nos bastidores, enquanto aguardava sua vez, Clara segurava o broche de safira que o irmão havia enviado. O major, sentado na primeira fila ao lado de Isadora, mantinha sua postura militar, mas seus olhos revelavam uma emoção contida. Quando finalmente chegou seu momento, Clara caminhou até o piano com uma serenidade que surpreendeu a todos que a conheciam. O concerto de Mozart foi executado com precisão técnica e sensibilidade, mas era a segunda parte de sua apresentação que fazia seu coração bater mais forte. Antes de começar a composição de sua avó, Clara se dirigiu brevemente ao público. Esta peça se chama Prelúdio para um Reencontro. Foi composta por minha avó Helena Duarte, neste mesmo conservatório há muitos anos. Hoje ela finalmente encontra sua voz. As primeiras notas encheram o ar com uma delicadeza surpreendente. A composição começava como um sussurro, um diálogo íntimo entre pianista e instrumento. Gradualmente, a melodia foi se desenvolvendo, crescendo em complexidade e emoção. Havia elementos da música clássica que Helena tanto amava, mas também toques de suas raízes brasileiras, ritmos sutis que dançavam entre as notas mais tradicionais. No meio da apresentação, Clara abriu os olhos por um momento e viu algo que quase a fez perder o compasso. Seu irmão estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto do major,
enquanto ele segurava firmemente a mão de Isadora. A música atingiu seu clímax em uma explosão de emoção contida, para então retornar suavemente ao tema inicial, como um círculo se fechando. As últimas notas foram tocadas com tanto amor e delicadeza que pareciam flutuar no ar mesmo depois que Clara tirou as mãos do piano. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado, como se a plateia precisasse de um momento para processar o que havia acabado de experienciar. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Pessoas se levantaram, algumas chorando abertamente. Madame Sofia, de seu lugar na plateia, aplaudia com um sorriso radiante através das lágrimas. Quando Clara se levantou para agradecer, seus olhos encontraram os do irmão. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. Não eram mais apenas irmãos unidos pela tragédia e pelo dever, eram herdeiros de um legado de amor traduzido em música. Nos bastidores, após a apresentação, o major encontrou Clara antes de todos. Sem dizer uma palavra, envolveu-a em um abraço que parecia querer compensar anos de distância emocional. Ela estaria tão orgulhosa, sussurrou ele, sua voz embargada. Não apenas pela música, mas por você ter tido a coragem de ser verdadeira consigo mesma. Isadora observava a cena com o coração transbordando. Aquela viagem a Viena havia se transformado em muito mais que uma competição de piano. Era uma jornada de cura, de redescoberta, de renascimento. Maria aproximou-se silenciosamente, com um envelope nas mãos. Encontrei isto entre as partituras, disse ela entregando-o a Clara. Acho que agora é o momento certo. O envelope que Maria encontrou continha uma carta endereçada ao major, escrita por sua mãe pouco antes do acidente. Clara entregou-o ao irmão com mãos trêmulas, sentindo instintivamente que aquele momento era crucial. O major abriu o envelope com cuidado reverencial, seus olhos percorrendo as palavras escritas naquela caligrafia tão familiar. Conforme lia, sua postura foi mudando sutilmente. Os ombros, sempre tão rígidos, relaxaram, e algo em seu rosto suavizou. Ela sabia, disse ele finalmente, sua voz quase um sussurro. Sabia que eu tentaria proteger Clara do mundo, que tentaria controlar tudo após sua partida. A carta, ela me pede para deixar a música fluir, para não tentar conter o rio em nome da segurança. Isadora e Clara trocaram olhares emocionados. Era como se Helena, mesmo depois de tanto tempo, ainda encontrasse maneiras de guiar sua família. Tem mais, continuou o major virando a página. Ela deixou instruções sobre suas composições. Queria que fossem publicadas quando Clara estivesse pronta para interpretá-las. Como se soubesse, ela sempre soube, interrompeu Madame Sofia, que havia se juntado ao grupo. Helena tinha um dom especial, não apenas para a música, mas para ver o potencial nas pessoas. Ela via em Clara, mesmo bebê, a mesma chama que ela própria carregava. O anúncio dos resultados do concurso quase pareceu secundário diante da intensidade emocional daquele momento. Quando Clara foi chamada como vencedora, a alegria da conquista se misturou com algo mais profundo, a sensação de que um ciclo importante havia se completado. No palco, recebendo o troféu, Clara fez um discurso que tocou a todos os presentes. Esta vitória não é apenas minha. É um tributo a todas as mulheres da minha família que mantiveram a música viva em seus corações. A minha avó, Helena, cujas composições finalmente encontraram sua voz. E ao meu irmão, que aprendeu que proteger nem sempre significa conter. Às vezes, significa deixar voar. Naquela noite, o hotel organizou uma pequena celebração na sala de música. Clara tocou novamente a composição de sua avó, mas desta vez com uma leveza diferente, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. O major, observando sua irmã ao piano, aproximou-se de Isadora. "Obrigado", disse ele simplesmente, mas seus olhos diziam muito mais. "Pelo quê?", perguntou ela suavemente. "Por me ajudar a ver além das paredes que construí, por acreditar que havia mais em nossa família que regras e protocolos." Isadora sorriu, sentindo o calor da mão dele buscar a sua. Era um gesto pequeno, mas significativo, mais um muro invisível que começava a cair.
Madame Sofia, que observava tudo com seus olhos experientes, aproximou-se do casal. Sabem, começou ela, seu sotaque alemão mais pronunciado pela emoção. Helena sempre dizia que a música tem o poder de curar não apenas quem toca, mas também quem ouve. Vejo isso acontecendo aqui, com todos vocês. Clara terminou de tocar e juntou-se a eles, seus olhos brilhando de alegria e realização. O major a abraçou espontaneamente, um gesto que agora parecia natural, como se sempre devesse ter sido assim. Quando voltarmos ao Rio, disse ele, quero que transformemos a sala de música. Não mais um espaço de regras e horários rígidos, mas um lugar onde a música possa realmente viver, como mamãe sempre quis. E as composições dela? Perguntou Clara ansiosamente. Vamos publicá-las como ela pediu, e você será a primeira a interpretá-las oficialmente. É hora do mundo conhecer não apenas a intérprete Helena Duarte, mas também a compositora. O retorno ao Rio de Janeiro foi marcado por uma atmosfera completamente diferente daquela que havia acompanhado a partida. O major, que antes mantinha uma distância protocolar de todos, agora caminhava ao lado de Clara pelo aeroporto, carregando orgulhosamente o estojo do troféu, enquanto Isadora os seguia com um sorriso sereno. A mansão Duarte, quando finalmente chegaram, parecia diferente aos olhos de todos. Não eram as paredes ou a estrutura que haviam mudado, mas a forma como a enxergavam. O que antes parecia uma fortaleza de regras e silêncios, agora se apresentava como um espaço de possibilidades. A primeira coisa que vamos fazer, anunciou o major, surpreendendo a todos ao entrar, é redecorar a sala de música. Maria, por favor, traga aquelas fotografias antigas que guardamos no sótão. Maria, que mal conseguia conter sua alegria com a transformação do patrão, apressou-se escada acima. Enquanto isso, Clara abriu as cortinas da sala de música, deixando a luz natural inundar o ambiente. O piano, testemunha silencioso de tantas mudanças, brilhava sob o sol da tarde. Encontrei isso em Viena, disse Isadora, retirando de sua bolsa um pequeno quadro emoldurado. Era uma fotografia do conservatório, datada da época em que Helena estudava lá. Madame Sofia me deu antes de partirmos. Disse que seria perfeito para a nova decoração. O major pegou o quadro com cuidado, seus olhos fixos na imagem. Bem aqui, decidiu ele, apontando para um espaço na parede ao lado do piano, onde todos possam ver de onde viemos e para onde podemos ir. Maria retornou com várias caixas e juntos começaram a descobrir tesouros há muito esquecidos. Fotografias de Helena em diversos recitais, programas de concertos amarelados pelo tempo, até mesmo um antigo metrônomo de madeira que ela usava em suas aulas. Olhem isso, exclamou Clara, retirando de uma das caixas um caderno de couro desgastado. São anotações de aulas dela, exercícios, técnicas, observações sobre diferentes compositores. O major sentou-se ao lado da irmã no sofá, algo que jamais teria feito algumas semanas antes, e juntos começaram a folhear o caderno. Cada página revelava mais sobre a mulher extraordinária que havia moldado suas vidas, mesmo em sua ausência. Tem uma parte aqui sobre como ela desenvolvia suas próprias composições, notou Clara, seus olhos brilhando de excitação. Ela misturava técnicas clássicas com ritmos brasileiros, exatamente como eu senti quando toquei sua música em Viena. Isadora observava a cena com o coração cheio. A transformação do major era evidente não apenas em suas ações, mas em sua própria postura corporal. A rigidez militar ainda estava presente. Era parte de quem ele era. Mas agora havia uma suavidade em seus gestos, uma abertura em sua expressão que tornava sua presença acolhedora, em vez de intimidante. Sabe, disse ele, levantando-se para examinar o piano. Quando eu era criança, ela costumava tocar para mim todas as noites antes de dormir. Não apenas as peças clássicas que estudava, mas suas próprias composições. Dizia que cada filho merecia sua própria canção de ninar. Você se lembra de alguma delas? Perguntou Clara suavemente. O major fechou os olhos por um momento, como se buscando uma memória distante. Então, para surpresa de todos, sentou-se ao piano. Seus dedos, embora não tão ágeis quanto os de Clara ou Helena,
encontraram as notas com surpreendente precisão. Era uma melodia simples, doce, com um toque de melancolia que a tornava profundamente comovente. Clara logo reconheceu elementos que depois veria desenvolvidos nas composições mais complexas de sua avó. Ela nunca escreveu esta, disse o major, suas mãos ainda sobre as teclas. Era nossa música especial, só minha e dela. Acho que é hora de compartilhá-la, não é? Clara assentiu, já se posicionando ao lado do irmão no banco do piano. Juntos começaram a explorar a melodia, Clara adicionando harmonias que complementavam perfeitamente a linha melódica original. Isadora e Maria assistiam à cena com lágrimas nos olhos. Era como se o espírito de Helena estivesse presente na sala, sorrindo ao ver seus filhos finalmente encontrando a harmonia que ela sempre soubera ser possível. A notícia da vitória de Clara no concurso internacional e a descoberta das composições inéditas de Helena Duarte rapidamente se espalharam pelo círculo musical do Rio de Janeiro. Convites para apresentações começaram a chegar e a jovem pianista se viu no centro de uma crescente atenção da mídia especializada. O major, que antes teria protegido a irmã de toda essa exposição, agora demonstrava um equilíbrio surpreendente entre apoio e proteção. Junto com Isadora, ele ajudava Clara a selecionar cuidadosamente os compromissos, sempre priorizando aqueles que permitiriam que o legado musical de Helena fosse apresentado com o respeito que merecia. Recebi um convite interessante, anunciou Clara durante o café da manhã, algumas semanas após o retorno. O Teatro Municipal quer organizar um concerto especial, não apenas com as composições da vovó, mas também. Ela hesitou, olhando timidamente para o irmão. Com aquela canção de ninar que você me mostrou. O major, que estava lendo o jornal, baixou-o lentamente. Nossa música? Perguntou ele, sua voz suave. Sim, estive trabalhando nela, desenvolvendo-a. Transformei-a em uma peça completa, mantendo a essência original, mas adicionando elementos que representam nossa jornada, nossa transformação. Isadora, que havia se tornado uma parte fundamental dessa nova dinâmica familiar, observou a troca entre os irmãos com atenção. O major permaneceu em silêncio por um momento, seu rosto revelando uma luta interna entre o passado e o presente. Você acha que ela aprovaria? Perguntou ele finalmente, referindo-se à mãe. Acho que ela estaria radiante, respondeu Clara com convicção. A música sempre foi sua forma de unir as pessoas, de expressar o que as palavras não conseguiam dizer. O major levantou-se e caminhou até a janela da sala de jantar, que agora permanecia sempre aberta, deixando entrar a luz e os sons do jardim. Sabe, disse ele, passei tanto tempo tentando proteger suas memórias, guardando-as como segredos preciosos, que quase me esqueci do mais importante. Memórias, como música, precisam ser compartilhadas para realmente viverem. A preparação para o concerto transformou a mansão Duarte mais uma vez. A sala de música tornou-se o coração da casa, com Clara passando horas ao piano, trabalhando nas composições de Helena e em sua própria versão da canção de ninar. O major frequentemente se juntava a ela após retornar do quartel, às vezes apenas para ouvir, outras vezes compartilhando memórias que a música despertava. Isadora, observando essa transformação, começou a notar mudanças sutis em sua própria relação com o major. A rigidez inicial havia dado lugar a uma cumplicidade silenciosa, um entendimento mútuo que crescia a cada dia. Nas noites em que Clara praticava até tarde, eles desenvolveram o hábito de tomar chá juntos na varanda, conversando sobre música, memórias e sonhos para o futuro. Uma tarde, enquanto organizavam os programas do concerto, o major encontrou uma antiga foto de seu casamento. Nela, ele e Isadora estavam lado a lado, ambos com expressões solenes e distantes. Parece outra vida, comentou ele, mostrando a foto a Isadora. Era outra vida, respondeu ela suavemente. Éramos outras pessoas. Pessoas que não sabiam como amar, completou ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade nova, que confundiam controle com proteção, dever com dedicação.
E agora? Perguntou ela, seu coração acelerando levemente. Agora, disse ele pegando sua mão com uma delicadeza que antes pareceria impossível. Acho que finalmente estamos aprendendo a verdadeira música do amor. Aquela que minha mãe tentou nos ensinar através de suas composições. Do piano, as notas da canção de ninar, agora transformada por Clara em uma peça complexa e emotiva, fluíam suavemente. Era como se Helena estivesse ali, abençoando não apenas a transformação de sua família, mas também o novo começo que se desenhava para todos. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava completamente lotado na noite do concerto. No camarim, Clara ajustava o vestido azul noite de sua avó, agora carregando ainda mais histórias e significados. O broche de safira brilhava suavemente sob as luzes, e as pérolas em suas orelhas pareciam capturar todo o nervosismo e expectativa do momento. Madame Sofia acabou de chegar, anunciou Isadora entrando no camarim. A professora vienense havia feito questão de vir ao Brasil especialmente para este concerto, trazendo consigo mais algumas partituras e anotações de Helena, que encontrara em seus arquivos pessoais. Como está Caio? Perguntou Clara, enquanto Maria dava os últimos retoques em seu penteado. Nervoso, respondeu Isadora com um sorriso suave, embora esteja tentando não demonstrar. Está verificando pela terceira vez a disposição das fotografias no foyer. O Major havia insistido em montar uma pequena exposição com fotos e documentos de Helena, transformando o concerto em uma verdadeira celebração de seu legado. As paredes do foyer contavam agora a história de uma mulher extraordinária, que havia deixado sua marca não apenas através da música, mas através do amor que inspirava em todos que a conheciam. Quando Clara finalmente subiu ao palco, a sala mergulhou em um silêncio reverente. O programa começaria com as composições inéditas de Helena, apresentadas pela primeira vez ao público. Cada peça havia sido cuidadosamente selecionada para contar uma história. A história de uma família, de um amor que transcendia o tempo, de feridas que finalmente começavam a cicatrizar. Na primeira fila, o major segurava firmemente a mão de Isadora. Seus olhos, normalmente tão controlados, brilhavam com emoção contida, enquanto observava sua irmã dar vida às composições de sua mãe. Ao seu lado, Madame Sofia ocasionalmente enxugava uma lágrima discreta, reconhecendo nas músicas os ecos das conversas que tivera com Helena tantos anos antes. A segunda parte do concerto foi dedicada à versão expandida da canção de ninar. Quando Clara anunciou a peça, explicando sua origem e significado, o major sentiu seu coração apertar. As primeiras notas eram exatamente como ele se lembrava. A melodia simples e doce que sua mãe tocava todas as noites. Mas então, gradualmente, a música começou a se transformar. Clara havia entrelaçado a melodia original com elementos das composições de Helena e suas próprias contribuições. Era como se 3 gerações de músicos estivessem conversando através das notas, cada uma adicionando sua própria voz à história familiar. Em determinado momento, a música assumiu tons mais sombrios, representando os anos de dor e distanciamento. Mas então, como um raio de sol atravessando nuvens pesadas, a melodia original emergiu novamente, agora mais rica, mais profunda, carregando consigo todas as experiências e transformações. Isadora sentiu a mão do major apertar a sua com mais força. Virando-se para olhá-lo, viu algo que nunca havia visto antes, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação, como se cada nota tocada por Clara estivesse desfazendo mais um nó em seu coração. O final da peça trouxe de volta o tema original da canção de ninar, mas agora transformado em algo maior, mais luminoso. As últimas notas soaram como uma promessa de novos começos, de amor redescoberto, de família reunida. Quando o silêncio final se estabeleceu, antes mesmo que os aplausos começassem, o major se levantou. Em um gesto que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, caminhou até o palco e subiu os degraus para abraçar sua irmã. Ali, diante de toda a sociedade carioca,
O Major Caio Duarte, conhecido por sua rigidez e autocontrole, permitiu-se ser simplesmente um irmão orgulhoso, um filho saudoso, um homem capaz de demonstrar amor. Na semana seguinte ao concerto, a mansão Duarte respirava uma atmosfera completamente nova. As janelas permanentemente abertas deixavam entrar não apenas a luz do sol, mas também os sons da vida que agora pulsava em cada cômodo. Do piano, constantemente vinham melodias, às vezes Clara praticando, outras vezes o Major reaprendendo antigas canções. A sala de música havia se transformado no coração da casa. As paredes, antes austeras, agora contavam a história da família através de fotografias cuidadosamente dispostas. O retrato de Helena ao piano ocupava um lugar de destaque, seu sorriso radiante parecendo abençoar as mudanças que haviam ocorrido. Numa tarde particularmente significativa, o Major reuniu Clara e Isadora em seu escritório, aquele mesmo espaço que antes era seu refúgio isolado. A porta, que uma vez permanecia sempre trancada, agora estava constantemente aberta. "Encontrei isto", disse ele, retirando de uma gaveta um envelope amarelado. "É o contrato de nosso casamento, Isadora." Ela pegou o documento com cuidado, recordando aquele dia que parecia ter acontecido em outra vida. As assinaturas no papel eram meros símbolos de um acordo entre famílias, sem nenhum traço do amor que agora existia. "Pensei que poderíamos fazer algo diferente", continuou ele, surpreendendo-a ao rasgar o contrato em pedaços. "Não quero mais um casamento baseado em deveres e obrigações. Quero um amor que dance livremente, como a música que minha mãe sempre tentou nos ensinar." Clara observava a cena com lágrimas nos olhos, reconhecendo o quanto seu irmão havia mudado. O homem rígido e controlador havia dado lugar a alguém capaz de vulnerabilidade, de demonstrar afeto, de arriscar-se emocionalmente. "E tem mais", acrescentou ele, virando-se para Clara. "Madame Sofia me escreveu. Ela quer que você vá estudar em Viena no próximo semestre. Não como uma obrigação, mas como uma escolha. Sua escolha." O rosto de Clara iluminou-se, mas havia uma pergunta em seus olhos. "E você?" "Eu?" O Major sorriu, um sorriso genuíno que agora aparecia com cada vez mais frequência. "Vou aprender a confiar, a deixar você voar com suas próprias asas, sabendo que nosso amor, como a música, não conhece distância." Naquela noite, a família reuniu-se na sala de música, Clara ao piano, tocando uma nova composição que estava desenvolvendo. O Major e Isadora sentados próximos, suas mãos entrelaçadas naturalmente. Maria, que havia se tornado muito mais que uma governanta, observava a cena com o coração cheio. "Sabe", disse Clara, fazendo uma pausa na música, "acho que finalmente entendi o que vovó queria dizer em sua última carta, sobre como a música tem o poder de curar, de transformar, de unir, e sobre como o amor verdadeiro é como uma bela melodia", completou o Major, olhando ternamente para Isadora. "Precisa de tempo para se desenvolver, de espaço para respirar, de liberdade para fluir." Isadora apertou suavemente sua mão, reconhecendo o quanto haviam crescido juntos. O casamento que começara como um contrato frio havia se transformado em uma dança de almas, um dueto harmonioso de corações que haviam aprendido a bater no mesmo ritmo. O piano voltou a soar sob os dedos de Clara, enchendo a casa com notas que falavam de amor, de perdão, de recomeços. Na parede, o retrato de Helena parecia sorrir com ainda mais carinho, como se soubesse que seu legado mais importante não eram apenas suas composições, mas o amor que havia plantado e que finalmente florescia em sua família. E assim, a mansão Duarte, antes uma fortaleza de silêncios e